Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Henrique, sou instrutor de terceira câmara na Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 17 de janeiro de 2021 e o tema da conferência de hoje é: aquele que dessa água beber jamais terá sede, a fonte da vida. Um instante de atenção ao gráfico para perceber seus elementos. Observamos atentamente que ele reflete o aspecto masculino, com o Sol, sua representação na natureza. Observamos o aspecto feminino, com a Lua, sendo sua representação no aspecto da natureza, a representação do feminino na natureza. E aqui a união sexual de homem e mulher, formando o Espírito Santo, Eros. Aqui é onde há um matrimônio perfeito. Observar também que eles estão acima das águas, ou seja, eles dominam as águas. Isso será aprofundado no decorrer da conferência. De acordo com o conhecimento esotérico, ainda no Jardim do Éden, Deus separou o homem em dois sexos, homem e mulher, para que pudessem crescer espiritualmente. O ímpeto matrimonial surge dessa divisão, pois esposo e esposa buscam se unir novamente e tornar um só, para compreender a si mesmo, buscar o conhecimento dentro do outro, a união que forma o espírito. Existiam duas árvores no Éden, a árvore da vida, a qual é como um mapa do universo, um mapa para entender os aspectos da alma humana, como está escrito, assim como está escrito na entrada do templo do oráculo de Delfos: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e seus deuses. Aqui está a árvore representada pela forma hebraica dela, a árvore da Cabá. O Éden, ele se encontrava na quarta dimensão, o plano vital, que ela se encontra aqui, na região da árvore, sendo que o divino, o mais próximo de Deus, está em cima. A humanidade era livre para se alimentar da árvore da vida, ou seja, se alimentar do conhecimento de Deus. Com isso, a humanidade tinha consciência desperta. Eram perfeitos em sua criação, e essa consciência permitia uma relação direta com o real ser, o Deus interior. Então a árvore da Cabala, assim como a árvore em diversas outras culturas, como a Yggdrasil na cultura nórdica, ela é uma representação da árvore da vida. E essa árvore da vida, ela também está dentro de nós. Dentro de nós ela também é representada pelos chakras, as nossas energias, nossos pontos de energias interiores. Ou seja, para compreender Deus, é necessário compreender a si mesmo, interiormente, observar os seus sentidos, suas emoções, suas ações, seus pensamentos, em todos os planos mais sutis. Quanto mais acima na árvore da vida, mais sutil será aquilo que deverá ser percebido em nossa essência interior. Da mesma raiz, erguia-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ao comê-lo, certamente morreria. Espiritualmente, dentro da árvore da vida, há uma esfera oculta, a esfera do conhecimento, da Ate. Ela se encontra nessa região. O conhecimento refere-se diretamente ao sexo, o grande arcano, a sexualidade. Basta que a gente recorde, antigamente, as pessoas falavam quando um homem se relacionava a uma mulher sexualmente, falava: este homem conheceu aquela mulher, que era uma representação do que o conhecer, o conhecimento era o sexo. E também, quando uma mulher ela ainda era virgem, era dito assim: nenhum homem jamais conheceu esta mulher. Então é uma representação do sexo, diretamente do sexo em sua origem, né? Na palavra conhecer ou conhecimento.
Até então, o sexo era realizado sob a tutela e ensinamento dos seres divinos. Porém, a humanidade decidiu ir contra a vontade de Deus e buscou realizar o sexo por conta própria, sem a consciência divina, e assim comeu do fruto proibido. Ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é o sexo, a da arte. Até então, a humanidade podia apenas apreciar o conhecimento. Ela não poderia comer do seu fruto. O que é o fruto proibido? A humanidade ela podia apenas apreciar o conhecimento, o sexo, mas sem comer do seu fruto. O desejo, o orgasmo fisiológico. Ou seja, o fruto proibido, ele é o orgasmo fisiológico. São as sensações físicas, a fascinação com o sexo, o descontrole sexual. O sexo em sua forma material, em sua forma física primitiva e animal. A infrassexualidade é o descontrole sexual, o desejo libidinoso de fascinação sexual, baseado exclusivamente nos impulsos instintivos animais e sentimentais. Aqueles que derramam suas energias sexuais são insaciáveis e sofrem e fazem sofrer, se afastam do anelo espiritual e se aproximam da matéria cada vez mais, e se tornando mais denso e indo para as profundezas das ínfimas dimensões da natureza. Aqui no gráfico, nós podemos observar um homem no qual ele foi dominado pela sua energia sexual. Ele não domina a sua energia sexual. Percebemos que a representação da árvore aqui, ela se refere diretamente ao descontrole sexual. E o homem ele está desgastado, está cansado. Também percebemos uma flecha diretamente em seu peito. E ele está tocando essa flecha com a mão. Dá a entender que essa flecha ela é colocada pela própria paixão. Ele mesmo colocou essa flecha, é a flecha das paixões, as paixões do baixo ventre, representadas nessa região. Aqui também podemos perceber o aspecto inferior da lua, que são as paixões, diretamente a relação com as paixões do baixo ventre. Aqui na escola nós ensinamos uma prática que é chamada de Viparita Karani Mudra, que significa a posição inversa, a posição de meditação inversa ou ao contrário, que é uma prática na qual nós deitamos e levantamos a nossa perna sobre a parede. E assim nós pedimos para que a nossa Mãe Divina, o aspecto feminino de Deus em nós, translade a lua para o plexo e o sol para o nosso cérebro, pois essa posição desses lobos, solar e lunar, ela está invertida dentro do nosso interior, dentro do nosso aspecto vital, dentro do nosso aspecto espiritual. Então pedimos à nossa Mãe Divina para que ela interceda ante o Divino Espírito Santo para que translade a lua do plexo para o cérebro e o sol, para que ela translade a lua do cérebro para o plexo e o sol para o cérebro, para que eles adquiram suas posições corretas. Devido à alta potência criadora da energia sexual, quando derramada, destrói os centros da máquina humana, retirando a energia para alimentar, retirando a energia que alimenta os sentidos mais sutis do nosso corpo, que eles são diretamente relacionados ao Espírito Santo. Os egos, eles nascem do orgasmo fisiológico, desgastando a energia sexual e tomando forma a partir dela. Ou seja, quando há o derrame da energia sexual, que ela é gerada na base da coluna, nós degradamos, nós destruímos esses centros de chakras da nossa máquina humana. Como podemos perceber no gráfico aqui de baixo, eles estão todos cortados e partidos, porque esses chakras eles são bloqueados, eles perdem a sua essência, eles perdem a sua cor, a sua tonalidade e se tornam invertidos. Eles passam a se opor às virtudes, que são demonstradas no gráfico acima. Aqui nós podemos perceber a castidade,
o amor, a diligência, a temperança, a humildade, o querer o bem alheio e a temperança. Certamente, o primeiro ego é o desejo, ou cobiça, a própria luxúria em si, mãe de todos os defeitos e de todo o sofrimento. A humanidade criou e alimentou esses defeitos através do orgasmo fisiológico, o derrame das energias sexuais. Mas o que ela não sabe é que o fogo sexual, Kundalini, o aspecto feminino de Deus em nós, é aquele que possui o potencial para queimá-lo e eliminá-lo, através da seguinte petição: Mãe Divina, queime e retire este defeito de minha psique. Mãe Divina, elimine este defeito. São diversas as petições, mas devemos imaginar o fogo queimando e desintegrando essas intenções, pensamentos, emoções baixas e sentimentos baixos, para que a nossa consciência volte a despertar. Como a infrassexualidade é o que nos mata espiritualmente, para renascer é necessário dominar o sexo e praticar a sexualidade superior, o matrimônio perfeito, para renascer em Cristo e beber novamente da fonte da vida, dominar a serpente, a tentação, o desejo. Enquanto houver o desejo originado pelo ego, não há a conexão plena com o Criador, o real ser. Observando aqui a figura, nós podemos perceber alguns elementos que são de extrema importância. A cruz, ela representa diretamente a união sexual de homem e mulher. A parte vertical representa o homem. A parte horizontal representa o aspecto feminino. A imagem aqui representada da Virgem Maria, o véu é a castidade. A castidade, ela é uma virtude que é a virtude do matrimônio, a virtude do sexo, onde há o sexo, mas não há o derrame das energias. A castidade é a união sexual de esposo e esposa sem um orgasmo fisiológico, na qual eles transmutam suas energias da base da coluna até a glândula pineal, sublimando essa energia, transmutando essa energia até a glândula pineal e elevando esse potencial energético, né? Essa mesma energia, ela é a energia que serve para destruir o ego. Essa é a energia que queima o ego. Esse fogo aqui atrás é justamente o Kundalini. O Kundalini de alguém que praticou a transmutação sexual ao longo de toda a vida e elevou o chakra pela coluna. Então este fogo sexual, ele consegue eliminar os 7 pecados, que são as 7 virtudes inversas, né? As 7 perversões da humanidade. Então seria a luxúria, a preguiça, a inveja, o orgulho, a ira e a ganância. Também percebemos que ela está novamente acima das águas, ou seja, ela domina as águas e ela domina o dragão, a serpente. O dragão é a representação da infrassexualidade, das baixas tentações. A magia sexual é a arte de se perceber de maneira consciente sobre o mundo interior. Ela é dada pela mescla do impulso sexual com o entusiasmo espiritual, o que faz surgir a consciência mágica, a imaginação criadora. Para compreender a sexualidade superior, é necessário praticá-la. Para isso, necessitamos de sentimentos autênticos. O matrimônio perfeito é um trabalho de resgate de almas. Devemos curar a alma de nossa esposa e ser curado por ela, praticando a sagrada alquimia, o sexo sem o orgasmo
Há um elemento também na sexualidade superior que é para os solteiros, né? A diferença de castidade e celibato é que no celibato o homem e a mulher se abstêm do sexo por um tempo determinado até encontrarem o seu esposo ou esposa. No celibato, o homem ele sublima as suas energias, diferente da castidade na qual transmuta as energias, tornando ela ainda mais pura, refinando e elevando essas energias. No celibato, apenas nós guardamos a nossa energia sexual e sublimamos ela pela base da coluna até o cérebro. Então, com a respiração também, sublima-se a energia. A prática da sublimação das energias sexuais é para adquirir o controle da energia sexual. Como a energia sexual é um potencial de extrema força, quando nós não damos a devida atenção, o devido zelo, o devido cuidado pelas nossas energias sexuais, ela passa a nos controlar. Porque como ela é um potencial criador, ela passa a querer gerar coisas, ela passa a querer produzir, ela queima dentro de nós. Então é necessário sublimar essa energia para que possamos usar ela de maneira mais consciente, nossa máquina humana. Então nós tiramos ela das paixões, tiramos ela do centro emocional para que não desequilibre o centro emocional e trazemos ela para a consciência, para alimentar o ser e para que possamos perceber ele. E com o tempo, a nossa esposa, naturalmente, como é da criação, virá até nós para que possamos retornar o trabalho da transmutação sexual e assim prosseguir a nossa elevação espiritual ao longo da nossa vida. Aqui no gráfico tem uma história por trás, né, dessa representação dessa figura aqui. Vishnu se transformou em um javali e desceu para o fundo do oceano para resgatar o planeta Terra, que havia sido roubado e escondido pelo demônio Hiranyaksha, que é esse aqui que se encontra aqui no chão. Depois de uma grande luta, Vishnu, como Varaha, o nome desta forma, desta encarnação de Vishnu é Varaha, matou o demônio, resgatou a terra e trouxe ela para a superfície. Preparou ela para que pudesse sustentar a vida, modelando as montanhas e moldando os continentes. A libertação desse mundo do dilúvio do pecado é demonstrado neste ponto. Ou seja, nesta encarnação de Vishnu, ele resgata a terra do dilúvio, ele retira a terra das baixas tentações da infrassexualidade e traz ela para cima. E ele passa a moldar esse planeta, essa terra. E a terra é exatamente Lakshmi, a esposa de Vishnu. Então percebam o significado, o belíssimo significado deste ponto. Vishnu resgatou a sua esposa das infradimensões da natureza. Ele trouxe ela de volta, acima, elevando ela, trazendo ela sob as águas. E ele moldou o seu espírito, assim como foi moldado, para que ambos pudessem se conectar novamente com o seu real ser, pudessem ascender no seu real ser, ascender em Cristo. Como citado antes, a energia sexual surge na base da coluna, alimenta as emoções gestadas no ventre e então sobe até o coração. E após isso, elas sobem até a glândula pineal. Assim como a energia sobe pela sexualidade superior e alimenta as virtudes, ela também pode descer, degenerar os chakras e alimentar os egos, né? Como é representado diretamente por esta imagem. No canto esquerdo, nós podemos perceber o aspecto superior daquele que pratica a sexualidade superior, no qual, no estado ainda de consciência, inconsciência, no início do trabalho, ele passa a comer do corpo do Cristo, beber do sangue do Cristo, ou seja, se alimentar do Espírito Santo, da sexualidade superior e dos valores verdadeiros, das virtudes.
E a partir de então, ele passa a subir a escada para se encontrar com o seu real ser. Em contraponto, aquele que se degenera e derrama suas energias sexuais, ele ofusca a sua visão do Pai. E ele começa a não perceber mais a si mesmo, e não perceber o que está adiante dele, não perceber mais a sua própria existência, a sua própria essência, e cada vez mais se tornando escuro, cada vez abaixando mais a sua humanidade. A energia sexual, ela pode ser simbolizada pelo fogo, a água e a luz. A ayahuasca, ela é a própria sexualidade superior, por isso vem com um grande auxílio para retomar a conexão com o real ser. Nessa escola de meditação, nós ministramos diversas medicinas xamânicas, sendo a principal delas a sagrada ayahuasca. A sagrada ayahuasca, ela vem como um grande auxílio para a nossa vida e para auxiliar no despertar da nossa consciência. Em meu próprio uso, durante 3 anos praticamente de ayahuasca, pude me tornar uma pessoa muito mais próxima daquilo que é a minha essência, pude corrigir diversos equívocos na minha vida, na minha existência, e pude perceber a mim mesmo de uma maneira mais profunda, perceber o meu real ser, conhecer o seu nome, e para mim isso é muito valoroso. Além disso, ela auxiliou no processo de regeneração do meu corpo físico, das minhas emoções, e pôde me retirar da depressão. Então eu sou muito grato a todas as medicinas e a sagrada ayahuasca. A sagrada ayahuasca, ela também tem uma representação da sexualidade superior, que é a união do jagube e da chacrona, aspecto feminino e aspecto masculino na natureza. Então, o elixir que se torna a ayahuasca é a própria sexualidade superior, ou seja, ele é o próprio Kundalini. A meditação, assim como os 3 fatores de revolução da consciência, são um remédio para curar o espírito e torná-lo santo. Hoje, eu confio com todo o meu coração nos 3 fatores de revolução da consciência, na eficácia deste método, assim como nas medicinas, mas também compreendo que para realizar este trabalho requer extrema sinceridade para consigo mesmo, ou seja, para o seu ser. Requer amor ao ser e aos irmãos, dedicação, disciplina e paciência. Enquanto o fizermos, não há dúvida de que iremos adentrar o Éden novamente. Em contraponto à sagrada ayahuasca, existe as substâncias alucinógenas, que tiram a luz. Essas substâncias alucinógenas, elas são as drogas ilícitas e algumas drogas lícitas, como o álcool, a cerveja, o vinho e o cigarro. Essas substâncias, elas retiram as nossas emoções, elas mascaram, elas escondem aquilo que nós queremos não ver, ou talvez queremos esquecer, mas diferente da ayahuasca e diferente do anelo espiritual, nós não queremos resolver, nós não queremos trabalhar, nós não queremos eliminar aquilo verdadeiramente e lidar com aquilo de maneira madura e sábia e consciente. E, portanto, as substâncias alucinógenas, elas adormecem a nossa consciência e elas removem a nossa visão do espírito. Elas fazem com que nós não possamos perceber o nosso real ser de maneira plena. E quanto mais ingerimos essas substâncias, mais inconsciente tendemos a ser. Podemos chegar até estados de loucura e insanidade, como os vemos em todo o mundo. O sacrifício pela humanidade é a entrega desses valores de tipo superior
sem nunca cobrar por aquilo que é santo. Mas o verdadeiro sacrifício pela humanidade é ser um exemplo vivo, como Cristo, daquilo que diz e fala. A fala e pensamento, assim como o sexo, todos devem ter o mesmo nível de pureza e perfeição divina, para que o sacrifício seja inspirar e ensinar a todos que buscam a verdadeira revolução interna, o domínio das energias sexuais, a fonte da vida, para assim aqueles que beberem desta fonte jamais terem sede. Portanto, finalizo a conferência e esclarecendo a origem do desejo e da sede é justamente a infrassexualidade. E para que não se tenha mais sede, é necessário o matrimônio perfeito, a união de esposo e esposa, a prática da sexualidade superior e a eliminação desses desejos, deste ego, através da morte psicológica, para que possa se conectar junto novamente ao Espírito Santo. E assim não terá mais sede. Assim encerro a minha conferência com a prática da respiração profunda. Obrigado pela atenção de todos. Que todo o aplauso seja para o real ser, jamais para a personalidade.